Sintam-se cumprimentados. Respondo pelo nome de Eunice Alana Rogério Simbine, estudante no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Contabilidade e Auditoria. Essa é a disciplina de Contabilidade Financeira 2. Vou apresentar a norma 2, que trata da demonstração de fluxo de caixa. Essa apresentação tem como estrutura, conceito, o objetivo da norma, âmbito de aplicação da norma, caixa e equivalentes de caixa, apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa e relato de fluxo de caixa. Caixa compreende dinheiro que esteja imediatamente disponível. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, de grande liquidez, que são prontamente convertíveis em caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor. Esses são detidos com o propósito de satisfazer compromissos de caixa de curto prazo e não para realizar investimentos ou qualquer outro propósito. Assim, o investimento geralmente qualifica-se como um equivalente de caixa somente quando se vence a curto prazo. Isto é, para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, deve ser imediatamente convertível em caixa e possa satisfazer investimentos de curto prazo. O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que acompanha todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa num determinado período. Permite uma visão clara da saúde financeira do negócio, mostrando como o dinheiro está a ser gerado e utilizado e ajudando a tomar decisões estratégicas. Isto é, a partir do fluxo de caixa, é possível ter uma visão ampla sobre a saúde financeira da empresa, como o dinheiro é gerado, ou seja, como advém o dinheiro na empresa, as entradas, e como é aplicado ou utilizado. Pode ser por meio de pagamentos. Estes ajudam os gestores a tomar decisões estratégicas de modo a saber se não está a aplicar mais dinheiro do que aquilo que ganha. E desta pode tomar a melhor decisão para auxiliar na saúde financeira do seu negócio. Um período determinado pela empresa pode ser de 1 ano. Saber de onde vêm os ganhos, os recebimentos e para onde foi aplicado o dinheiro, pagamentos. Analisar a capacidade da empresa em gerar caixa e equivalentes de caixa. Analisar a capacidade da empresa de disponibilizar dinheiro imediatamente e equivalentes de caixa, que é a capacidade da empresa gerar dinheiro imediatamente para responder a necessidades de curto prazo. As empresas ou as entidades devem preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos dessa norma e apresentá-las como parte integrante das demonstrações financeiras para cada período. Apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. O mapa da demonstração do fluxo de caixa deve relatar os fluxos de caixa durante o período, classificado por atividades operacionais, de investimento e de financiamento conforme estabelecida na referida norma. Ou seja, as demonstrações de fluxo de caixa são divididas em 3 partes. Fluxo de caixa de atividades operacionais.
Os fluxos de caixas de atividades operacionais resultam principalmente de atividades produtoras, geradoras de rédito da entidade e geralmente derivam de transações e acontecimentos que contribuem para a formação de resultados. São exemplos de fluxo de caixa de atividades operacionais os pagamentos aos trabalhadores, os pagamentos a fornecedores de bens e serviços, recebimentos de clientes pela venda de bens e de prestação de serviços, recebimento de pagamentos a uma companhia de seguros, a prêmios, indemnizações, anuidades e outros benefícios das apólices, pagamentos ou reembolsos de imposto, pagamentos e recebimentos relativos a contratos detidos para negociação. Temos também as demonstrações de fluxo de caixa das atividades de investimento. Essas que são importantes porque tais fluxos representam os dispêndios que foram feitos para obter recursos destinados a gerar futuros rendimentos e fluxo de caixa. Podemos tomar como exemplo os pagamentos para aquisição de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes, incluindo os relativos a custos de desenvolvimento, capitalizados e trabalhos para a própria empresa. Os recebimentos da venda de ativos tangíveis e intangíveis e outros ativos não correntes. Adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros. Reembolso de adiantamento e empréstimos concedidos a terceiros. Pagamentos e recebimentos de contratos futuros. Pagamentos de aquisição de instrumentos de capital próprio de outras entidades e interesse em empreendimentos conjuntos. Agora, o fluxo de caixa de atividades de financiamento são importantes porque são úteis para prever pedidos de fluxo de caixa futuros pelas entidades financiadoras da entidade. São exemplos de fluxo de caixa de atividades de investimento os recebimentos resultantes da emissão de ações ou outros instrumentos de capital próprio, pagamentos a detentores de capital para aquisição ou remissão de ações da entidade, os recebimentos resultantes da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças, obrigações e outros financiamentos, reembolsos de financiamentos e os pagamentos feitos pelo locatário para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. O fluxo de caixa das atividades operacionais está dividido em dois métodos. No método direto, as atividades operacionais são apresentadas detalhadamente, mostrando as entradas e saídas de caixa resultantes das operações diárias da empresa. Este método fornece uma visão clara da geração e utilização de caixa nas atividades principais da empresa. Por exemplo, se uma empresa recebe 100 mil meticais de cliente e paga 60 mil meticais a fornecedores, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais nesse caso o método direto, seria de 30 mil meticais. No método indireto, parte do lucro líquido do período para explicar a variação do caixa, isto é, apresenta os fluxos de caixa operacionais após ajustes no lucro líquido. Em vez de analisar os fluxos de caixa diretamente, este método concilia o lucro líquido com os fluxos de caixa reais, adicionando ou substituindo itens como depreciação, amortização e variações em contas circulantes. Neste método indireto, nós subtraímos as depreciações
e amortizações. Divulgações. Uma entidade deve divulgar em conjunto com outros comentários de órgãos de gestão. Divulgações. Uma entidade deve divulgar em conjunto com outros comentários de órgãos de gestão os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, detidos pela entidade que estejam disponíveis para o uso da entidade. Isto é, uma entidade deve divulgar com finalidade de transmitir informação aos utilizadores das demonstrações financeiras e ao órgão de gestão para que possa tomar a melhor estratégia de gestão, os saldos significativos de caixa e equivalente de caixa, detidos pela entidade que estejam disponíveis para o uso da entidade. Aqui saldos de caixa e equivalentes de caixas, saldo de caixa que é dinheiro disponível para uso imediato e equivalente de caixa que é dinheiro que pode ser aplicado para investimentos a curto prazo, ou seja, abaixo de 3 meses. Deve divulgar esses saldos que estejam disponíveis para o uso imediato. Uma nota importante é que os fluxos de caixa relativos a recebimentos e pagamentos de juros e dividendos devem, cada um deles, ser divulgados separadamente e classificados nas atividades operacionais de investimento e de financiamento de forma consistente. Importa referir que os juros pagos e os juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, porque fazem parte do apuramento de resultados. Alternativamente, os juros pagos podem ser classificados como fluxo de caixa das atividades de financiamento porque são custos da obtenção de recursos financeiros. E os juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxo de caixa das atividades de investimento porque são o retorno de investimentos. Os dividendos pagos podem ser classificados como fluxo de caixa de atividades de financiamento porque são custos de obtenção de recursos financeiros. Já o imposto sobre rendimento devem ser mostrados separadamente e classificados como fluxo de atividades operacionais, exceto quando possam ser especificamente identificados como atividades de financiamento e atividades de investimento. Quanto aos investimentos em subsidiárias associadas a empreendimentos conjuntos, as transações de investimentos e financiamento que não requerem uso de caixa ou equivalentes de caixa devem ser excluídas das demonstrações de fluxos de caixa. Essas transações devem ser divulgadas em qualquer outro sítio das demonstrações financeiras, mas de forma a proporcionar toda a informação relevante dessas atividades de investimento e financiamento. Essa exclusão das demonstrações de fluxo de caixa das transações que são feitas sem uso de caixa é consistente com o objetivo daquela demonstração, pois tais transações não envolvem fluxo de caixa. Exemplos de transações que são feitas sem uso de caixa são a aquisição de ativos cuja contrapartida é a assunção de passivos com aqueles diretamente relacionados,
e a conversão de dívida em capital. Em relação aos componentes de caixa e equivalentes de caixa, uma entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalentes de caixa e apresentar uma reconciliação das quantias mostradas nas demonstrações de fluxos de caixa com as equivalentes quantias mostradas no balanço. Isto é necessário verificar se as quantias mostradas nas demonstrações de fluxos de caixa estão de acordo com as que foram apresentadas no balanço. Caso não, é necessário que se faça uma reconciliação, que é verificar em quais lançamentos não estão demonstrados esses componentes de caixa ou equivalentes de caixa. Temos aqui, como exemplo, uma demonstração de fluxo de caixa da empresa JH limitada pelo método direto, em que temos o campo das notas e a data. Nesse caso, 1 de janeiro de 2024. Nós temos 85 meticais, no quais nas notas referenciamos que são recebimentos de clientes. A seguir temos subtrair 30 mil meticais que estão referenciados nas notas como pagamentos aos fornecedores. Como uma saída vai subtrair. E a seguir temos o valor de 35 mil meticais, que também é uma saída referente ao pagamento pela aquisição de um ativo tangível. É saída de dinheiro em caixa, que vai ser pago um ativo tangível. Temos 60 mil meticais na nota número 4, referente à venda de ativo tangível. Isto é um aumento no caixa, uma entrada no caixa, entrada de dinheiro, no valor de 60 mil meticais. Na nota número 5, temos 45 mil meticais, referentes ao aumento de capital social, no valor de 45 mil meticais. É importante evidenciar essas notas, de modo a que os utilizadores das demonstrações financeiras facilmente possam identificar de onde é gerado ou aplicado o dinheiro em caixa. As demonstrações de fluxos de caixa são uma norma importante de relato financeiro, pois estas ajudam na tomada de decisões para os gestores e investidores. Ajudam na tomada de decisões em relação ao fluxo de caixa. Aquilo que é gerado na entidade através das entradas. Entrada de dinheiro pode ser por meio de venda de mercadorias ou bens e serviços. E nas utilizações de caixa, aqueles movimentos de caixa que referem-se a saídas de dinheiro podem ser por pagamentos de salários ou pagamentos a fornecedores ou a serviços que são prestados para a empresa, como água, energia. E também são de extrema importância, pois esses ajudam a saber se essa entidade ou empresa está capacitada para pagar dívidas e obrigações. Se através do seu fundo de caixa, a empresa consegue pagar as suas dívidas e responder às suas obrigações. O outro ponto
é que permite comparabilidade das entidades. É possível, através da padronização de operações, comparar entidades diferentes. Me resta nesse momento agradecer pela atenção dispensada.